E se o próprio ambiente onde você procura Deus estiver, em certos momentos, impedindo você de ouvi-lo? Porque a igreja não é que ela seja ruim, não porque a comunhão seja descartável, não porque o culto público tenha perdido seu valor, mas porque nós transformamos parte da experiência cristã contemporânea em uma máquina de estímulos, presença, agenda, performance, pertencimento visível e validação constante. E nesse processo, uma pergunta precisa ser feita com seriedade. Será que ainda sabemos encontrar Deus quando não há música, quando não há palco, quando não há feed, quando não há aplauso, quando não há grupo ou não há ninguém olhando? A Bíblia não nos apresenta apenas o Deus que fala no templo, ela também nos apresenta o Deus que fala no deserto, o Deus que encontra Moisés longe do Egito, que conduz Israel pelo silêncio da peregrinação, que sustenta Elias quando um profeta está esgotado, que leva Cristo ao deserto antes do início público de seu ministério, e o Deus que chama seus filhos ao lugar secreto. Jesus disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Perceba, existe uma dimensão da vida espiritual que não amadurece sob holofotes. Existe uma parte da alma que só é tratada quando ninguém está aplaudindo. Existe uma profundidade de fé que não nasce no barulho, mas no silêncio diante de Deus. Este estudo é sobre isso, a teologia da solidão. Não a solidão como abandono, a solidão como ressentimento, não a solidão como fuga da igreja, mas a solidão como lugar espiritual em que o ser humano deixa de se apresentar diante dos outros e finalmente comparece nu diante do Criador. Soli Deo gloria namque fecit tam multa. Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda. Este é o canal Em Cristo, estudo, entendimento e formação com quadro Estudo Bíblico, dividido em 4 aulas importantes que falam da teologia da solidão. Então fique atento, assista essa aula até o fim, curta, comente e compartilhe e, claro, se inscreva no canal. Nós vivemos em uma cultura movida por atenção. As redes sociais não apenas disputam nosso tempo, elas disputam nossa percepção, nosso desejo, afeto, memória e nosso senso de valor. Estudos recentes sobre economia da atenção têm apontado que modelos digitais baseados em captura permanente da atenção podem afetar produtividade, cognição e saúde mental. E aqui está o problema. Muitas igrejas passaram a absorver essa lógica. O santuário, em alguns contextos, foi lentamente convertido em palco. O culto em experiência, a comunhão em networking religioso e a espiritualidade em engajamento. A pregação ela virou um produto, o louvor está num clima atmosférico e a presença de Deus muitas vezes passou a ser medida por intensidade emocional. Se chorou, Deus agiu. Se arrepiou, Deus se moveu. Se o som cresceu, o Espírito veio. Se o ambiente explodiu, o culto foi poderoso. Mas a pergunta bíblica é outra. Deus estava no barulho ou nós apenas confundimos estímulo com presença? A música tem enorme poder emocional. Pesquisas sobre música e experiência religiosa mostram que a música em contexto ritual pode facilitar emoções e experiências religiosas. Isso não é necessariamente ruim. A Bíblia está cheia de músicas, salmos, cânticos e celebração. O problema começa quando a emoção produzida pelo ambiente é automaticamente tratada como prova da ação do Espírito Santo, porque nem toda comoção é conversão.
Nem toda cartaz é arrependimento, e nem todo choro é quebrantamento. Nem toda vibração coletiva é adoração verdadeira. A adoração bíblica envolve coração, mente, corpo, afeto, reverência, verdade e obediência. Mas quando a igreja imita a cultura do espetáculo, ela corre o risco de formar pessoas superestimuladas e espiritualmente desnutridas. Gente que precisa de uma atmosfera para sentir Deus, que precisa de uma multidão para se perceber crente, precisa de uma programação intensa para não encarar o vazio da própria alma, da própria existência. E aqui entra a questão psicanalítica. Às vezes o barulho não é apenas celebração, às vezes o barulho é defesa. É defesa contra a angústia, contra o silêncio, contra a pergunta que aparece quando tudo para. Quem eu sou diante de Deus quando ninguém está vendo? A psicanálise nos ajuda a perceber que o sujeito humano nem sempre sabe por que deseja aquilo que deseja. Freud mostrou que a vida psíquica não é transparente para si mesma. Há desejos, medos, repetições e defesas que operam abaixo da consciência. Aplicando isso com cuidado, muito cuidado, à vida religiosa, podemos dizer: uma pessoa pode estar muito ativa religiosamente e ainda assim estar fugindo de Deus. Pode servir muito e orar pouco, aparecer muito e examinar pouco. Pode falar muito de fé e suportar pouco o silêncio diante do Pai. A cultura eclesiástica contemporânea, em certos ambientes, oferece um abrigo perfeito para a ansiedade do eu, porque ela permite que eu me sinta necessário, que eu me sinta visto, me sinta pertencente, espiritualmente produtivo, mas nem sempre isso significa maturidade. Às vezes significa apenas que eu encontrei uma forma religiosa de fugir da minha própria insignificância. E aqui precisamos ser bem honestos. Muita gente não tem medo de ficar longe da igreja. Tem medo de ficar sozinha consigo mesmo. Tem medo do silêncio. Tem medo de descobrir que sua fé depende mais da aprovação comunitária do que da comunhão real, íntima, solitária com Deus. Tem medo de perceber que sua identidade espiritual está sustentada por função, por cargo, agenda, ministério, visibilidade e reputação. A Bíblia chama o ser humano para algo mais profundo. O Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A ordem não é produzam mais. Não, a ordem não é essa. A ordem é apareçam menos. Não é performem mais, é aquietem-se. Porque há um tipo de conhecimento de Deus que só nasce quando o sujeito para de tentar controlar a cena. E talvez seja por isso que o silêncio seja tão ameaçador. No silêncio não há personagem. No silêncio não há plateia, não há máscara congregacional, não há aplauso. O ego religioso começa a perder oxigênio, e quando o ego perde oxigênio, a alma começa a respirar. O texto de 1 Reis 19 é fundamental para esse estudo. Elias havia vivido uma das cenas mais dramáticas do Antigo Testamento, o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Fogo do céu, juízo, vitória pública, demonstração incontestável do poder de Deus. Mas logo depois, Elias entra em colapso emocional e espiritual e ele foge. Ele se isola, se sente sozinho, ameaçado, esgotado, e Deus o conduz ao Horebe. Ali, o texto diz que houve vento forte, terremoto e fogo. Mas o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto.
nem no fogo. Depois veio uma voz mansa, delicada, um som de silêncio sutil, e ali Elias cobre o rosto. Estudiosos observam que 1 Reis 19 coloca Elias depois de uma grande cena pública de zelo profético, mas Deus o conduz a uma revelação que não depende da grande demonstração exterior. O texto hebraico usa a expressão frequentemente traduzida como voz mansa e delicada ou som de silêncio sutil, indicando uma comunicação divina que contrasta com os fenômenos grandiosos anteriores. Isso é profundamente atual, porque muitos de nós ainda estão procurando Deus no vento, no terremoto, no fogo, no impacto, volume, intensidade, na estética, no vento, em uma experiência extraordinária. Mas Deus muitas vezes escolhe se revelar no lugar onde nossas expectativas religiosas são desmontadas. Elias precisava descobrir que o Deus vivo não era prisioneiro da manifestação espetacular. O Deus que manda fogo também fala no silêncio. O Deus do Carmelo também é o Deus do Horeb. O Deus da multidão também é o Deus da caverna. E isso nos corrige. Porque a espiritualidade bíblica não pode ser medida apenas pela intensidade do culto público. Ela precisa ser provada também na vida secreta, na oração sem música, na leitura bíblica sem postagem, no arrependimento sem testemunho público, na obediência sem reconhecimento, na fidelidade sem plateia. Eu termino essa primeira aula sobre a teologia da solidão, onde nós vimos a indústria do ruído sagrado, uma cultura que é movida por atenção principalmente nas redes sociais, onde elas não apenas disputam nosso tempo, mas também nossa percepção, nosso desejo, nosso afeto, nossa memória e nosso senso de valor. Vimos o espelho da ansiedade institucional, onde a psicanálise nos ajuda a perceber que o sujeito humano nem sempre sabe por que deseja aquilo que deseja. E, por fim, vimos Elias, que não estava no espetáculo. No texto de 1 Reis 19, fundamental neste estudo, Elias havia vivido uma das cenas mais dramáticas do Antigo Testamento, o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Na próxima aula, veremos Jesus e o lugar solitário, o caso reformado para o deserto e a vivência em Cristo na solidão, os padres do deserto e a crítica histórica ao cristianismo confortável. Espero que esta primeira aula tenha edificado sua vida e seus conhecimentos. Peço que curta, compartilhe, comente, fique ligado para a segunda aula e não se esqueça, se inscreva no canal. Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo. Verbum Dei lux et vita, veritas sancta